Paz e graça, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida. Amados e amadas, eu gosto muito de falar sobre a palavra de Deus. Eu não gosto de aprender e ficar somente para mim. Então eu peço a Deus que me ajude a compartilhar a sua palavra com os meus semelhantes. O que é fé para você? O que é fé para mim? O que é fé para todos nós? Muitas vezes a gente fala, olha, eu tenho fé em Deus que vai acontecer isso e isso, eu entreguei nas mãos de Deus. Correto. Mas muitas vezes a gente diz isso da boca para fora. Nós realmente temos que ter fé. Aquela fé verdadeira, tá? A Bíblia, ela define fé, tá? Então a gente vai ver como que a Bíblia define fé, ok? Acompanhe comigo, abram as suas Bíblias, aonde quer que vocês estejam aí, e acompanhem conosco Hebreus, capítulo 11, verso 1. E nós vamos ver, então, como que a palavra de Deus define fé, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então veja bem, meus irmãos, ter fé é acreditar naquilo que você não vê. Tá? Então a fé, ela é abstrata, né? Ela não é concreta, é uma palavra abstrata no português, onde a gente sente, mas a gente não pode tocá-la. Então, realmente, fé é isso. É você acreditar nos fatos e na convicção daquilo que você não vê, mas que você sente no seu coração. Tá? O que é ter fé, então? É ser grato a Deus pela misericórdia de entregar seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por vocês. Ter fé é acreditar nas promessas de Deus de que um dia nós vamos morar na Canaã celestial, certo? Ter fé é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Falar, Pai, toma conta da minha vida. Nós dormimos, acordamos, saímos cedo para os nossos afazeres, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Então, vamos entregar as nossas vidas na mão do Pai. Pai, faça da minha vida o que for melhor para você, para ti. O que é melhor para Deus também é bom para nós, né? Então, aí existem vários fatores de como a gente ter fé. Eu tenho fé em Deus que Deus vai prover para mim um novo emprego, estou desempregado. Eu tenho fé em Deus que essa doença que me acometeu agora, em nome de Jesus, eu vou ser curado. Mas e se eu não for? E se Deus não me curar? Mantenha a sua fé. Por quê? A gente sem Deus não somos nada. E Deus sem nós continua sendo Deus. Eu gostaria de ler com vocês 1 João, capítulo 5, verso 4, que diz assim: porque todo que é nascido de novo vence o mundo, e esta é a vitória. Quem vence o mundo é a nossa fé. Aí o verso 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Né? Então a palavra de Deus, ela é bem fácil de entender quando a gente estuda e pede sabedoria para Deus, tá? Veja bem, os discípulos de Jesus, eles andaram ali com Jesus cerca de 3 anos e meio, vamos supor que seja isso, mas acho que foi 3 anos. Depois Jesus, então, subiu ao céu. E, em uma certa ocasiões, Jesus estava andando com os seus discípulos, e os discípulos encontraram ali um pai desesperado. Esse pai tinha um filho que era endemoniado, lunático, como diz a Bíblia, né? Uma hora ele caía no fogo, outra hora ele caía na água. E esse pai chega nos discípulos, então,
e pede para que os discípulos expulsem o demônio de seu filho. Mas os discípulos não conseguiram, expulsar o demônio daquele garoto. Então um pai desesperado chega até Jesus e conta que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Ok? E Jesus, então, ele fica, como se diz assim, vamos dizer assim, decepcionado. Vocês andam comigo, eu sou Jesus, eu sou o mestre, e vocês, então, não conseguiram expulsar o demônio? Meus irmãos, vamos para Mateus capítulo 17, verso 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula. Jesus dizendo para os discípulos, tá? Ó geração incrédula e perversa, até quando vós sofrerei? Trazei agora para mim o menino. Então, Jesus pede àquele pai, que estava desesperado, para que traga o menino. Ok? Então, o pai traz o menino e Jesus ali faz uma oração e este garotinho, então, ele fica livre pelo resto da sua vida de ser chamado de lunático, de ser chamado endemoniado. Ok? E os discípulos, então, eles ficaram maravilhados com o milagre que Jesus fez. Então, os discípulos chegam até Jesus e perguntam: mestre, mas como foi possível? A gente orou, a gente fez isso, a gente fez aquilo e não conseguimos expulsar o demônio daquele menino. Então, Mateus 17, capítulo 20, então Jesus, ele dá a resposta aos discípulos e ele fala o porquê que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Vamos ler então Mateus 17, verso 20, acompanha comigo. Ele, Jesus, lhe respondeu: por causa veja bem, da pequenez da vossa fé. Jesus dizendo aos discípulos: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada será impossível. Veja bem, meus irmãos. Então, Jesus disse que os discípulos tinham uma pequenina fé, uma pequenez, quase nada, Então, que nós possamos nos alicerçar no nosso Deus e possamos ter fé, mas uma fé verdadeira, como Jesus disse assim: se você tiver uma fé, mas a fé verdadeira, não é da boca para fora, você consegue até transportar um monte de um lugar para o outro, E Tiago, capítulo 6, Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: peça, porém, com fé. Veja bem, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então aqui, Tiago diz para a gente pedir com fé, em nada duvidando, tá? Porque quando a gente coloca uma dúvida no nosso coração e você pede algo para Deus, duvidando de que aquilo vai acontecer ou não, pode ter certeza, meus irmãos, a bênção não vai acontecer. Mas quando você pede com fé, você pode ter certeza que Deus vai atender a sua oração. Às vezes, não é aquilo que você quer. Deus responde sim, não e espera um pouco. Então ele vai fazer para você e para mim aquilo que for melhor para nós. Porque talvez aquilo que nós tínhamos pedido em oração, Deus sabe que não vai ser bom para a gente. Ok? Talvez no primeiro momento a gente não entenda, mas depois a gente vai acabar entendendo. Eu gosto muito do capítulo 11 de Hebreus, que vem falando sobre a galeria dos heróis da fé. Como a gente leu lá, Hebreus 1, como a Bíblia define fé. Então, vamos ler um pouquinho aqui, Hebreus capítulo 11, verso 13, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam, das coisas que não apareciam. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício a Deus do que o seu irmão Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para o céu sem passar pelo sono da morte. Veja bem,
Quanta fé, né, meus irmãos? Pela fé, divinamente Noé foi instruído a construir uma arca, porque Deus falou com ele que o mundo iria acabar em dilúvio, em água. E até aquele momento não havia chuva, ninguém sabia o que era chuva. A terra, ela era molhada pelo orvalho. E Noé, então, ele prega ali as pessoas não acreditam, e ele constrói a arca, e vem o dilúvio, a chuva, e salva ele e a sua família. Pela fé também, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que ele não conhecia, não sabia onde era, ele obedeceu a palavra de Deus. Deus disse: Abraão, eu quero que você vá para um lugar, certo? Que você deixe a sua parentela, seu pai, sua mãe, e siga-me. Será que se Deus falasse hoje para mim e para você isso, será que nós faríamos? Não sei. Falando agora da esposa de Abraão, Sara, já avançada em idade também, Deus lhe concedeu a ter um filho, Isaque, o filho da promessa. Tudo isso pela fé. Veja bem, vamos falar novamente de Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu o seu filho Isaque em holocausto, no lugar de um cordeirinho, né? Então Deus viu realmente que Abraão era um homem da fé. Quando ele foi imolar o seu filho, o anjo do Senhor disse: Abraão, não faça isso. Aí do lado tinha um cordeirinho, então o cordeirinho foi sacrificado. Veja bem, pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, ele abençoou cada um dos filhos de José. Então nós vemos aí como esses homens foram parar na galeria da fé, que nós possamos inspirar nesses personagens. Pela fé, José, próximo do seu fim, ele deu ordem quanto aos seus ossos. Pela fé, Moisés não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, as muralhas de Jericó foram derrubadas. Pela fé, a meretriz Raabe, ela escondeu os espias, né, para que eles não fossem mortos. Mas, meus irmãos, qual era o objetivo desses heróis da fé? Porque a palavra de Deus, se você for ver, fala lá no verso 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas eles tinham um objetivo. E esse objetivo que eles tinham, eu também tenho hoje. E gostaria que vocês tivessem também, que vocês aceitassem a Jesus como único e salvador de suas vidas. Então eu vou ler aqui para vocês o verso 10 de Hebreus 11, e vocês vão entender. Porque eles aguardavam uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Por isso essa fé. E eu também aguardo essa cidade, essa nova terra. Tá? A gente é pecador, por isso a gente carece da glória de Deus. A gente erra todos os dias. Se a gente falar que a gente não peca, a gente já está pecando. Ok? A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Mas que nós possamos fazer o possível para mantermos alicerçado na fé. Nós vamos cantar agora um hino. Eu creio na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, o Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro, e o Santo Pai nos ensinou.
sombras santas habita. Nós falamos aqui, Pai, a respeito da fé. A fé que teve Moisés, que teve Jacó, Isaac, José. Nós somos fracos, nós somos falhos. Muitas das vezes a nossa fé não passa nem do teto. Mas pedimos a Ti misericórdia, que o Senhor derrame Teu Espírito Santo, as Tuas bênçãos sobre a minha vida, Pai, e sobre a vida de todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento. Que vocês cada vez mais, e eu também, sejamos alicerçados nessa fé. Somente pela fé, como diz o louvor que cantamos agora, nós vamos vencer. Porque fé é a vitória. Então que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.